Nós temos ouvido aqui no plenário da Câmara também manifestações pela imprensa abusivas no sentido de que estariam engendrando a apreensão do passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro. É muita falta de vergonha na cara. Parlamentares que até esses dias eram acusados foram absolvidos por chicanas jurídicas. Eram acusados de corrupção, de desvio de dinheiro público e têm a cara de pau de querer evitar que um deputado do tamanho de Eduardo Bolsonaro, um dos parlamentares mais qualificados, dignos e honrados desta casa, um homem que tem muita responsabilidade com o Brasil e que tem obrigação. Não é só um dever, ele tem obrigação de, todas as vezes que for aos Estados Unidos ou for para o exterior, falar, narrar a ditadura bolivariana, lulista, comunista que está implantada no Brasil. Na verdade, nós estamos vendo uma tentativa de um parlamentar desta casa de buscar apoio de outro país, para poder consolidar uma lógica que é uma lógica golpista. Porque aqui eles tentam dizer que não houve um golpe ou uma tentativa de golpe. Eles buscam dizer que ali teve um grupo de vândalos, mas existem mais de 1000 celulares que foram analisados. São milhões de mensagens que foram analisadas. E ali tem um caminhoneiro que estava acampado, que faz uma fala com um general que era o articulador daquela operação dita Punhal Verde e Amarelo, que buscava assassinar o presidente e o vice-presidente eleitos e o ministro Supremo. E aí ele diz: até quando a gente vai ficar aqui? Até quando? Nós estamos aqui, somos seus soldados. Então, portanto, o 8 de janeiro, que horrorizou o Brasil, ele foi estimulado, ele foi financiado, ele foi incitado, porque desde o primeiro dia do governo, do hoje inelegível, denunciado, acusado inclusive de roubar joias, Jair Bolsonaro, ele testou as instituições. E quando as instituições respondiam, ele recuava. Quando nós votamos aqui, o voto impresso estava cheio de tanques na frente do parlamento, E ele foi testando. Aliás, esse que está nos Estados Unidos, buscando uma intervenção dos Estados Unidos para poder solapar a democracia brasileira, disse que bastava um cabo, um jipe e um soldado para fechar o próprio Supremo. Aliás, o próprio inelegível, denunciado, daqui a pouco preso, ele disse que passou informações para Trump, em primeira mão, e disse que os problemas do Brasil não vai ser resolvido internamente, tem que resolver com apoio vindo de fora. É crime de lesa pátria. É traição à pátria, que pela lei sancionada no próprio governo do inelegível, que fala da soberania nacional, passível de 12 a 15 anos de prisão. E quando aquele que comete o crime detém informações privilegiadas, a pena é agravada. Nós estamos vivenciando uma horda de criminosos, é uma organização criminosa, e querem solapar da democracia a Comissão de Relações Exteriores para, a partir daí, catapultar o que seriam essas tentativas golpistas. Isso é inadmissível. Este parlamento aprovou a lei de punição àqueles que cometem atos contra a soberania nacional. Aliás, eles bateram continência para a bandeira estadunidense. Então, portanto, é preciso que nós possamos aqui resgatar o que representa realmente o patriotismo. O que representa o patriotismo que nós vimos quando o Brasil ganhou um Oscar pelo filme Ainda Estou Aqui, que denuncia uma ditadura, aliás, denuncia o assassinato de Rubens Paiva, ou que o seu busto foi alvo de uma cuspida do então deputado Jair Bolsonaro, que disse que ele teve o que merecia. Aliás, é bom lembrar que no seu gabinete havia um cartaz com um cachorro segurando um osso, onde ali estavam desaparecidos ou as vítimas, alguma coisa assim, de Araguaia, e dizia: quem procura osso é cachorro. Ou seja, nós estamos diante de uma compulsão golpista que portou uma faixa presidencial, e quem tem os seus áulicos aqui, aqueles que não conseguem sobreviver no mar da democracia, agarrado nos trambolhos, ou seja, nos destroços de um palanque fascista, que aqui buscam repercutir, e me vêm aqui falar em patriotismo, e me vêm aqui falar em defesa deste Brasil, são contra a soberania nacional. São contra, se organizaram de forma criminosa para poder impedir que o Brasil vivencie a sua própria soberania nacional, que pressupõe soberania popular, que pressupõe inclusive defesa do próprio meio ambiente, defesa da própria educação. Então nós estamos vivenciando estas
estas frases que indicam uma condição de réu confesso. Eu passei informações à equipe de Trump em primeira mão. E o problema do Brasil tem que ser resolvido com apoio externo, o apoio de fora. Isso está escrito, está falado. E me vem aqui fazer uma defesa de criminosos, e me vem aqui querer anistiar golpistas, querer cobrir um país com um manto asfixiante da própria impunidade, para dizer que isso vai pacificar a nação. Isso é legitimar as tentativas de golpe, é legitimar essa lógica de romper com o Estado democrático de direito, é sem anistia para golpistas, para que nós possamos, inclusive, fazer o Brasil respirar. Pois esse Brasil, que hoje está com um PIB, um PIB brasileiro que acumula em 2 anos 6,7. Sabe quanto foi o PIB acumulado do Brasil nos 4 anos do governo do inelegível, condenado ou denunciado, daqui a pouco preso? 5,63%. Sabe quanto era a inflação de alimentos? 57%. E Lula não esconde a realidade, não esconde. Encara a realidade e toma medidas para poder enfrentar a inflação dos alimentos. Vocês lembram que quando nós víamos as filas dos ossos, e ali o povo brasileiro voltou a conviver com a fome, que o então presidente, hoje inelegível, denunciado e daqui a pouco preso, dizia que não havia fome no Brasil? Porque quando você nega a realidade, você impede o enfrentamento da realidade doída para poder superá-la. E esconder a realidade não vai fazer com que ela se modifique. Portanto, nós estamos vivendo um Brasil que está se reconstruindo, um Brasil que foi destroçado. Aliás, foi dito pelo então presidente, hoje inelegível e denunciado, acusado inclusive de roubar joias, que era preciso destruir tudo o que já havia no Brasil. Isso foi dito. Ali, as mensagens são absolutamente nítidas. Resta que nós possamos reagir a elas e dizer: Bolsonaro na cadeia.